Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu tive que fazer uma longa viagem pelos Estados Unidos para voltar para casa depois de visitar uma amiga. Eu tinha 19 anos, então, naturalmente, eu me achava invencível. Sou uma mulher e parei em uma cidade nas montanhas por volta das 11 da noite. Estava super cansada e, embora estivesse a apenas 3 horas de casa, sabia que não seria seguro continuar dirigindo. Para referência, tenho 1,50 de altura. Eu tinha bastante dinheiro comigo, então reservei um quarto para passar a noite. O motel estava muito tranquilo, com apenas 2 veículos no estacionamento, um deles sendo uma grande van branca. Sei como isso soa, mas não pensei muito sobre isso. Quer dizer, talvez fosse do funcionário e ele precisasse da van para transportar coisas. O funcionário era um homem, e eu imediatamente senti uma vibe estranha dele. Ele parecia determinado a me assustar. Sua ideia de iniciar uma conversa foi dizer: "Uma garota jovem como você deve tomar cuidado, sabe? Essas árvores já presenciaram muitas coisas por aqui. Coisas bonitas somem o tempo todo." Sei que parece filme de terror, mas, acredite, foi exatamente assim que me senti. Acho que ele foi induzido a dizer isso porque perguntou para onde eu estava indo, e eu fui deliberadamente vaga, dizendo apenas que estava indo para algum lugar importante, mas que precisava descansar antes de continuar. Ele insistiu, perguntando se eu estava viajando sozinha, ao que eu respondi: "Sim, só eu." Ele me deu um aviso sombrio. Ele era alto e magro, tinha cabelo ruivo e olhos castanho escuros, e cheirava a fumaça de cigarro. Na verdade, a área de check-in inteira cheirava a cigarro. Ele disse que estaria na recepção se eu precisasse de ajuda, o que achei uma maneira estranha de expressar, mas eu estava muito cansada para pensar muito sobre isso. Fui para o meu quarto e me certifiquei de que a porta estava trancada e as janelas cobertas. Meu quarto não cheirava mal e nada parecia estranho, até eu perceber que nenhuma das luzes funcionava. Usei o celular como lanterna e fui para a cama, onde havia bitucas de cigarro espalhadas. Os travesseiros também estavam estragados, com marcas de facas, e pareciam imundos, como se não tivessem sido lavados há semanas. Percebi que havia bitucas de cigarro dentro dos travesseiros, nos buracos causados pelas facadas. Senti uma sensação de mal-estar, mas tentei não ser ridícula. Quer dizer, tinha que haver uma explicação perfeitamente razoável, certo? Talvez alguém tivesse arranhado os travesseiros com unhas longas. Tentei racionalizar, mas não conseguia ignorar o desconforto no meu estômago. Puxei os cobertores e o lençol estava limpo, então decidi dormir sem cobrir-me. Fiquei deitada por uns 30 minutos, mas não consegui dormir. Estava muito inquieta e assustada. Cada ruído do lado de fora me deixava mais nervosa. Continuava dizendo para mim mesma para relaxar, que era apenas um ambiente desconhecido, mas que eu poderia ir embora depois de algumas horas de descanso. A luz do dia chegaria antes que eu percebesse. Devo ter cochilado em algum momento, mas não por muito tempo. Acordei com o coração disparado. Alguém estava batendo na porta. Peguei o celular para ver as horas. Era 1h15 da manhã, então eu não tinha dormido por muito tempo. Fiquei inquieta. Quem bateria na porta a essa hora? Não havia olho mágico e as cortinas estavam fechadas. Assim eu não conseguia ver quem estava lá fora, mas fiquei com medo de olhar. Ainda assim, sabia que precisava verificar. Levantei cautelosamente, segurando o celular como uma possível arma. Abri a cortina e vi a silhueta de um homem alto. Percebi que era o funcionário. Confusa e ainda nervosa, abri a porta levemente, mantendo o corpo de lado para que ele não pudesse forçar a entrada. Seu rosto estava impassível. Ele apenas me olhou. Disse: "Alô", e olhei para a mão dele, onde vi que ele segurava um copo, daqueles de café para viagem. Tinha uma tampa, e não conseguia ver o que havia dentro. Ele me estendeu o copo e disse que sabia que eu estava cansada da viagem,
e que achou que eu precisava de um pouco de cafeína. Eu estava confusa e não respondi de imediato. Ele gesticulou novamente e finalmente eu disse: "O quê?" Ele explicou que tinha me trazido café porque eu estava cansada da longa viagem e achou que isso me ajudaria. Minha sensação de mal-estar aumentou e uma onda de pavor tomou conta de mim. Agradeci dizendo que o descanso seria o suficiente e que não precisava do café, mas ele insistiu, colocando o pé na porta para que eu não fechasse, dizendo que tinha comprado o café especialmente para mim. Eu estava muito desconfortável. Não sou ingênua e sei que parece paranoia, mas sabia que não deveria aceitar uma bebida de um estranho, especialmente nessas circunstâncias. Em vez de insistir em recusar, decidi que o melhor seria aceitar o copo. Peguei-o cautelosamente, com medo de que ele agarrasse meu braço ou algo assim, mas felizmente ele não o fez. Apenas sorriu de uma maneira sinistra e me disse para descansar. Quando ele se afastou, fechei a porta rapidamente e a tranquei novamente. Fiquei na janela, observando. Vi quando ele foi em direção à van branca no estacionamento e entrou no banco do passageiro. Isso me deixou enjoada. Tirei a tampa do café e percebi que ele não estava muito quente. Me perguntei há quanto tempo ele estava com aquilo. Não era gelado, e embora eu pudesse sentir o cheiro de café, sabia que não deveria arriscar tomar um gole. Fiquei sem saber o que fazer. Estava com medo de sair, com receio de que ele me emboscasse ou me seguisse. Meu carro não estava muito longe, mas eles podiam me seguir na van ou correr atrás de mim. E se ele tivesse mais pessoas esperando? E se ele voltasse mais tarde? Ele sabia que eu trancaria a porta, mas talvez tivesse uma chave mestra para entrar. Ou ele podia quebrar a janela e entrar dessa forma. Muitos cenários passavam pela minha cabeça enquanto eu olhava pela janela. Estava apavorada e sem coragem para dormir. Por sorte, a janela do banheiro era grande, e o quarto do motel ficava no térreo. Tive uma ideia. Deixei o café no chão e fui para o banheiro. Eu já havia olhado a janela antes de dormir, mas não tinha prestado muita atenção. Achei que conseguiria me espremer por ela. A janela ficava acima da banheira e não era muito alta. Eu sabia que precisava tentar, e ela me levaria para a parte de trás do prédio. Abri-a o máximo possível e me puxei para cima. Consegui sair, graças a ser pequena e magra. Caí de cara e mãos no chão, mas não importava. Pelo menos eu estava fora daquele quarto sem ser detectada. Meu celular estava seguro no bolso da calça jeans, então, felizmente, não caiu nem quebrou. Eu me sentia como em um filme de guerra, agachada e me movendo devagar até a borda do prédio, onde podia ver o estacionamento. Sabia que o funcionário ainda estava na van, mas estava muito escuro para ver qualquer coisa. Foi aí que percebi que ele estava no banco do passageiro, o que significava que alguém estava no volante. Será que essa pessoa já estava lá quando eu cheguei? Tudo isso era um plano premeditado? Tive que respirar fundo para me acalmar. Fiquei escondida por muito tempo, com medo de me mover. Sabia que tinha que ser na hora certa ou algo desastroso poderia acontecer. Eu estava congelando, tremendo de frio, mas sabia que precisava esperar. Até que ouvi um barulho. Espiei pela lateral e vi as portas da van se abrirem. O funcionário saiu com outro homem, parecido com ele. Ambos ruivos, altos e magros, talvez fossem irmãos. Eles desapareceram de vista e eu me escondi de novo, petrificada. Ouvi passos se aproximando e então a voz do funcionário dizendo: "Vou bater." Ouvi batidas na porta do motel e sabia que era a minha. Eu mal conseguia respirar de tanto medo. Ouvi mais batidas, seguidas da voz do outro homem que disse: "Acho que funcionou." Sua voz era mais aguda que a do funcionário e soava assustadoramente calma, como se falassem sobre o tempo. Sabia naquele momento que o café estava drogado. Ouvi mais batidas e então o barulho de chaves sendo manuseadas. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu estava certa ao pensar que o funcionário tinha uma chave mestra. Se eles entrassem e não me vissem, verificariam o banheiro. Eu tinha deixado a janela aberta, então me encontrariam.
Eu sabia que precisava agir rápido. Não podia errar ou estava condenada. Eles claramente estavam planejando algo muito sinistro. Ouvi 2 pares de passos entrarem no quarto do motel e eu disparei, recusando-me a olhar para trás. Não conseguia ouvir nada ao meu redor, exceto meu próprio coração batendo. Pulei no carro e saí daquele estacionamento acelerando, sem olhar para trás em nenhum momento. Eu estava tremendo, mas não conseguia parar. Sabia que tinha que dirigir, não importava o que acontecesse. Só parei de dirigir quando cheguei em casa. Quando finalmente cheguei, simplesmente sentei na sala, tremendo. Eram 5 da manhã e meus pais ainda estavam dormindo. Quando acordaram, contei-lhes tudo o que aconteceu e eles chamaram a polícia. Eu não consegui dormir até cerca de 11 da manhã naquele dia e tive que acordar à 1 da tarde apenas para garantir que conseguiria dormir mais tarde naquela noite. A polícia me levou a sério e foi ao motel que descrevi, mas eles não encontraram nenhuma evidência de crime. A van estava lá, mas não havia nada dentro dela. O funcionário estava lá, mas aparentemente sozinho. Não havia sinal de outro homem. O café tinha sumido e aparentemente a cama do meu quarto de motel só tinha um lençol e nada mais. Eu implorei para que a polícia fizesse algo, pois aquele cara claramente tinha um plano assustador para mim, mas eles me disseram que não havia mais nada que pudessem fazer. Já se passaram alguns anos desde que tudo isso aconteceu, e isso me fez perder a vontade de ficar em motéis para sempre, além de dirigir longas distâncias. Prefiro muito mais pegar um avião para onde preciso ir. Sinto que as estrelas se alinharam para mim naquela noite. De certa forma, sou sortuda por ser pequena, embora sempre tenha desejado ser mais alta. Não sei se uma pessoa mais alta conseguiria passar por aquela janela. Ignorei um pouco meus instintos, mas pelo menos soube que algo estava errado e fiquei alerta o suficiente para estar atenta. Estou tão feliz por não ter bebido aquele café. Sinto-me extremamente sortuda por ele não ter insistido para que eu bebesse na frente dele ou algo assim. Realmente espero que nada parecido aconteça com mais ninguém. Meu nome é Daryl. Muitos anos atrás, eu costumava trabalhar no turno da noite em um hotel em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Durante a temporada, não era tão ruim, geralmente apenas famílias e tal. Nós tínhamos segurança no local também. No entanto, na baixa temporada, durante os meses de inverno, era diferente. As tarifas semanais baratas que oferecíamos atraíam muitas pessoas estranhas. A ideia era ganhar dinheiro na baixa temporada, alugando para os chamados snowbirds, aposentados que vinham para a praia por um mês ou mais durante o inverno. Mas nem sempre funcionava dessa forma. As tarifas baratas também permitiam que um tipo menos desejável de pessoas se tornasse residente de longo prazo. Descobri mais do que minha cota de laboratórios de metanfetamina. Terminei brigas físicas e muito mais durante os meses de inverno trabalhando no terceiro turno. Conheci algumas pessoas interessantes. O frio fazia com que alguns moradores de rua entrassem para se aquecer e pegassem um café gratuito. Eu não deveria deixá-los fazer isso, mas não consigo ser cruel. Eu deixava que eles pegassem um café e se aquecessem por 1 minuto, desde que não causassem problemas. Como você pode ver, o turno da noite no inverno gerava histórias malucas e, às vezes, assustadoras. Eu tenho muitas, mas esta é a que se destaca, porque não acabou bem para mim. Eu estava tendo uma ótima noite até aquele momento. Tinha ido a um show de luta livre indie com meu melhor amigo antes do trabalho. Na verdade, concordei em entrar 1 hora mais cedo na noite seguinte para cobrir a jovem que trabalhava no segundo turno, em troca de ela trabalhar 1 hora a mais para mim naquela noite, para que eu pudesse curtir o show de luta livre. Ironia do destino, conheci Terry Funk naquela noite, uma lenda da luta livre, conhecido por suas lutas violentas e sangrentas. Mal sabia eu que estava prestes a viver uma violência desse tipo na vida real. Eu deveria estar lá à meia-noite, já que ela trabalhou 1 hora extra para mim.
Normalmente, eu chegava às 11 da noite. Contei o caixa e ela me atualizou sobre o que tinha acontecido durante o turno dela, como de costume. Quando ela estava saindo, meu amigo, que vamos chamar de Andrew, chegou. Ele trabalhava no segundo turno de manutenção neste hotel e nos outros 2 hotéis que nossa empresa possuía. Ele costumava passar por aqui depois do trabalho para pegar comida para nós, e jogávamos World of Warcraft nos nossos laptops depois de comer, já que o movimento era muito lento. Andrew estava pegando meu dinheiro para a comida e se preparando para sair. Eu estava empolgado contando a ele o quanto me diverti no show de luta livre, mostrando minha camiseta do Terry Funk, da qual eu tinha muito orgulho. Eu estava indo para o escritório dos fundos para guardar a camiseta quando ouvi a campainha da porta indicando que um cliente havia entrado. É verdade o que dizem. Não perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Eu me virei quando ouvi alguém dizer algo em voz alta, mas não consegui entender o que foi dito. Quando cheguei à porta, vi Andrew caindo no chão na minha frente. Em seguida, um cara apareceu na esquina e me deu um soco na cabeça com um pequeno cano de aço na mão. Fiquei atordoado e caí de joelhos. Logo depois, ele me atingiu na cabeça novamente com o cano. Ouvi o outro cara, que eu não tinha notado até aquele momento, dizer: "Ele fugiu e chamou um policial." Eles saíram correndo pela porta. Eu finalmente consegui me levantar. Tentei ligar para a polícia do telefone no escritório dos fundos, mas ele estava com problemas. Bati com força no telefone de frustração. Eu estava com muita dor e assustado. Estava surtando. Percebi que eles poderiam voltar, então corri e tranquei a porta. Não sabia onde Andrew estava, e isso me preocupava. Liguei para a emergência nesse momento, e o sangue começou a escorrer pela minha cabeça. Disse ao operador que havia sido atacado e que precisava de um policial e uma ambulância. Em seguida, liguei para o outro hotel que gerenciávamos para avisar o gerente noturno, Travis, o que havia acontecido. Ele achou que eu estava brincando no início, porque quando ficávamos entediados, costumávamos pregar peças uns nos outros. Finalmente, o convenci de que não era uma brincadeira. Ele ia fechar o hotel e vir para cá. Os policiais e a ambulância chegaram e eu abri a porta. Foi nesse momento que descobri que, após ser golpeado e derrubado, Andrew conseguiu pular o balcão e escapar, justo quando um policial estava passando de carro e ele correu para pedir ajuda. Fui levado ao pronto-socorro, onde precisei de 10 pontos na cabeça e me deram morfina para a dor. Não tinha como voltar para casa depois do tratamento, mas os médicos e enfermeiros tiveram pena de mim e pagaram um táxi. Meu plano era voltar ao trabalho, já que era dezembro e o Natal estava chegando. Eu tinha 3 filhos e precisava de todas as horas possíveis. Quando voltei ao hotel, o cara Ted estava lá com sua esposa, Barbara, que também trabalhava na recepção. Ela ficou chocada ao me ver, pois achava que eu ainda estaria no hospital. Eu pensei que só tinha levado um golpe na cabeça depois de ser socado, mas o vídeo que Ted estava separando para a polícia mostrou uma história diferente. Depois de cair de joelhos, o cara não me acertou apenas uma vez, mas um total de 10 vezes na cabeça. Eu continuava tentando pegar o cano e me levantar, mas, por algum motivo, não me lembro disso. Acho que estava meio inconsciente. Depois disso, me deram um quarto no outro hotel que possuíamos, e Ted e Bárbara me deram uma carona, já que eu não estava em condições de dirigir por causa da morfina. Também me deram uma semana paga de folga para me recuperar. Fui transferido para o outro hotel no turno da noite por cerca de um mês, apenas para garantir, caso eles estivessem atrás de mim em particular. Nunca descobrimos por que eles escolheram me atacar. A polícia achava que poderia ser uma tentativa fracassada de assalto, devido à fuga de Andrew e ao fato de eu não ter caído. Isso realmente me abalou, o não saber. Mesmo estando no outro hotel, eu ainda ficava nervoso sempre que ouvia a campainha da porta. Eu não podia me dar ao luxo de largar o emprego, pois, como disse, tinha 3 filhos para sustentar. Eles nunca pegaram os caras, pelo que sei. Um detetive apareceu uns 2 meses depois, quando eu estava trabalhando no segundo turno. Ele me mostrou várias fotos de suspeitos
e perguntou se algum deles me parecia familiar. Não consegui olhar direito para eles na hora, já que tudo aconteceu muito rápido. Eu tinha visto o vídeo, mas a qualidade não era muito boa. Mesmo assim, os dois pareciam familiares, como se eu já os tivesse visto antes. Apontei para eles, e ele me perguntou o quão certo eu estava. Eu disse que tinha cerca de 85% de certeza. Ele então gritou: "Você quer que alguém vá para a cadeia por tentativa de homicídio com 85% de certeza?" Fiquei em silêncio, atordoado. Eu era a vítima ali. Fui atacado sem motivo, e agora ele estava gritando comigo, como se fosse minha culpa não ter conseguido ver bem os agressores. Não trabalho mais naquele hotel nem no turno da noite, e fico feliz por isso, porque é muito perigoso naquela área. Isso aconteceu há quase um ano. Foi por volta de novembro do ano passado, e eu estava indo em uma viagem para Istambul, na Turquia. Mas, antes disso, quero mencionar que sou um homem dos Estados Unidos e venho viajando para certos países há cerca de 5 ou 6 anos. Normalmente, viajo para conhecer certas culturas e tudo mais. Geralmente, eu viajo com meu amigo, a quem chamarei de Alex. Alex e eu visitamos principalmente países da Ásia, mas essa viagem não foi nada boa. Eu disse à minha mãe que estava indo para Istambul naquela vez junto com o Alex e pegamos um voo para lá. Tenho certeza de que foi um voo de 17 horas. Quando chegamos, decidi reservar um hotel junto com o Alex. Não era um hotel barato, no entanto. No segundo dia da viagem, fui até a Praça Taksim para comer com o Alex em um restaurante. Não me lembro exatamente em qual restaurante estávamos, mas era um dia muito movimentado. Enquanto ainda estávamos comendo, ouvi algo muito estranho. Era como um som de trovão, mas parecia distante, ecoando, embora ainda fosse alto. Em seguida, vi pessoas começando a gritar e correr. Alex, tremendo de medo, disse: "Cara, que diabos foi isso? O que está acontecendo?" Vimos carros de polícia e ambulâncias passando rapidamente. Houve uma explosão na Avenida Istiklal. Foi um atentado à bomba. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que estava bem e que Alex e eu não estávamos no local da explosão. Depois, voltamos para os Estados Unidos. Porém, assistimos aos vídeos das consequências da explosão. Meu Deus, foi absolutamente horrível ver um monte de corpos espalhados pelas ruas. Não entrarei em muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas foi realmente traumatizante. Ouvi dizer que houve uma controvérsia sobre quem realmente estava por trás do ataque. Mas o agressor não era um homem. Era uma mulher chamada Alam al-Bashir, que foi presa mais tarde. Alex e eu somos extremamente gratos por isso não ter acontecido conosco e por não termos sido pegos no meio do confronto. Foi absolutamente chocante o que testemunhamos. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Meu amigo e eu estamos tendo uma competição para ver quem já teve o episódio mais assustador de suas vidas. E eu estou seguro de que, quando você ler este, você vai me votar como o vencedor. Você pode já ter lido a história dele, sobre a janela quebrada e o cara na floresta, mas eu garanto que a minha será muito mais assustadora. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, e embora eu tenha 25 agora, ainda não sei o que pensar sobre isso. Naquela época, eu estava desfrutando minha vida, e parecia que isso se refletia em meus sonhos. Quase todos, especialmente os sexuais, tinham um tema muito positivo, pelo menos os que eu lembrava. Sim, como qualquer pessoa normal, eu tinha pesadelos, e ainda os tenho, mas ou não eram tão ruins, ou eu os esquecia rapidamente. Infelizmente, isso estava prestes a mudar durante uma viagem em família para o paraíso dos caipiras em Branson, Missouri. Todos os anos, minha família tentava escolher um novo local para as férias, e este ano foi Branson. Havíamos estado lá uma vez, quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos, mas desde então, haviam aberto muitas mais atrações, especialmente teatros musicais.
Acabamos de chegar de Oklahoma City. Todos no carro estavam cansados. Felizmente, meus pais eram planejadores meticulosos, então nossos quartos de hotel estavam prontos para nós quando chegamos. Acho que, como meu irmão e eu estávamos chegando à idade em que podíamos ser confiáveis, ganhamos nosso próprio quarto. Ou então, talvez eles quisessem ficar em paz. Não importava para nós de qualquer forma, o quarto era realmente legal. Ele até tinha sua própria pequena área de estar com uma TV e um Wii. Conseguimos jogar Call of Duty por 1 hora antes de decidirmos que era hora de dormir. Como eu já imaginava, nossos pais nos acordaram ao amanhecer. Nunca entendi por que eles faziam isso. Eu achava que o propósito das férias era descansar e relaxar. Em vez disso, nos levantavam às 8 da manhã e tínhamos que esperar mais 2 horas por eles. Quando finalmente estavam prontos para sair, meu pai nos levava de um lugar para outro, como se estivesse com o traseiro em chamas, enquanto gritava com Jeff e comigo o tempo todo. Não conseguíamos entender por que ele estava tão bravo e estressado. É provavelmente por isso que não viajo durante meus feriados. Sempre parecia mais relaxante ficar em casa e ficar chapado. De qualquer forma, fizemos as coisas turísticas habituais que as pessoas fazem em Branson. Andamos nos Ducks e coisas assim. Voltamos para o hotel por volta das 5 para nos arrumarmos e sair para o jantar. Acho que meu pai tinha algum plano para irmos ver The Presleys ou algum lixo caipira, mas fomos salvos quando meu irmão ficou doente durante o jantar. Então o restante da noite foi passado em nosso quarto jogando Wii. Jeff começou a se sentir um pouco melhor na hora de dormir. Logo, decidimos ficar acordados um pouco mais jogando. Eu fui dormir por volta da meia-noite e não demorou muito para eu adormecer. Ela veio em algum momento. Não tenho certeza de quando. Eu podia perceber que estava dormindo há algum tempo porque estava tão difícil me mover. Talvez isso fosse parte do poder dela. Só fui ver o relógio mais tarde, mas isso só me diria a hora naquele momento, e não quando ela fez sua entrada. Eu não estava ciente de sua presença a princípio, mas já conseguia ver a maior parte do quarto. Meu irmão estava estendido em sua cama com os cobertores meio caídos. Basicamente, a maneira como ele sempre dormia. O rosnar baixo do ar-condicionado estava no quarto, mas muito mais silencioso do que eu me lembrava. Eu apenas deitei ali por um momento, absorvendo a tranquilidade do ambiente geral, até que percebi uma figura na beira da minha visão. Tentei virar a cabeça para ter uma visão melhor, mas não conseguia mover. Isso me deixou um pouco preocupado, mas ainda não tinha motivo para ficar angustiado. A maior parte do quarto ainda estava ao meu alcance. Quando mudei os olhos para o pé da cama, os dela encontraram os meus. A princípio, tudo o que eu vi foram seus olhos, mas sua cabeça parecia crescer e sair das sombras até que fosse quase tudo o que eu conseguia ver. Eu podia sentir o resto dela subindo lentamente, em rajadas ocasionais, pela minha cama. Foi quando eu realmente comecei a entrar em pânico. A luta para mover qualquer coisa foi em vão. Era como se eu estivesse congelado em um bloco de gelo, mas sem o frio. Mesmo quando senti suas mãos me tocarem, não consegui recuar. Eu queria muito gritar, apenas fazer um som curto. As lágrimas escorriam pelas minhas têmporas. Eu tinha certeza de que ia morrer. Ela continuava a subir pela cama, até que seu rosto estava a poucos centímetros do meu. Foi a primeira vez que eu pude ver claramente como seu rosto era horrível. Ela se parecia com a bruxa velha estereotipada, com verrugas peludas no queixo e dentes negros tortos. Seu hálito era a pior mistura de carne podre e ar mofado. Quando ela viu minhas lágrimas, parecia excitá-la. Ela começou a gritar e rir, passando suas garras sujas em pequenos círculos no meu peito nu. Minha luta para me libertar continuava, mas não ganhava nada. O peso dela em cima de mim estava começando a ser demais e eu comecei a lutar por ar. Ficou óbvio para mim que o objetivo dela era me sufocar. Eu sabia que não conseguiria durar muito sem oxigênio e estaria morto em questão de segundos. Justo quando eu dei meu último suspiro, acordei. Meu corpo assumiu o controle a partir daí, agarrando qualquer ar que pudesse.
Basicamente, eu estava hiperventilando. Em 1 minuto ou mais, finalmente consegui controlar minha respiração e percebi o que estava acontecendo. Fiquei ali deitado de costas por 1 minuto, talvez para me assegurar de que ainda estava vivo e muito feliz por estar assim. Lentamente me sentei, olhei para meu corpo em busca de arranhões ou marcas, mas não havia nenhuma. Também olhei ao redor do quarto em busca de qualquer sinal da bruxa, mas a única outra pessoa no quarto era Jeff, ainda estendido na mesma posição. Foi a primeira vez que comecei a analisar toda a ocorrência. Eu realmente estava dormindo, tendo um pesadelo ruim, ou foi real e o que eu vi realmente aconteceu? Jeff estava na mesma posição de sono que no meu sonho. Eu teria sido capaz de ver tudo no quarto enquanto dormia? Se eu tivesse visto, isso faria com que aquela mulher horrenda fosse real. Não havia como eu descobrir isso naquela noite, se é que algum dia conseguiria. Eu sabia que estava com medo demais para voltar a dormir. O despertador ao lado da cama mostrava que eram 4h35 da manhã. Embora eu ainda estivesse muito cansado, estava com medo demais para adormecer, então voltei para a TV e liguei o videogame. Acho que acabei cochilando novamente em algum momento porque o barulho da minha mãe batendo na porta me acordou às 7h45. Depois de mais de 3 horas esperando, estava feliz por estar de volta na estrada para casa. Apesar de nossas férias terem durado apenas o fim de semana, tive a impressão de que todos estavam felizes por ter terminado. Eu sei que estava, e não apenas por causa do pesadelo. Falando no pesadelo, eu me senti assustado para dormir por pelo menos 1 semana, mas uma vez que parecia que ela não estava voltando, minha vida voltou ao normal. Por causa da minha idade, consegui evitar as férias em família pelo resto do tempo que passei em casa. Eu me certifiquei de agendar o trabalho especialmente pesado naquela época do ano para evitá-las. Embora eu diga que a vida logo voltou ao normal, meu medo de que ela pudesse retornar ainda assombra minha mente. Pelo menos 1 vez por semana, me pego tentando decidir se aquele foi realmente um pesadelo ou se aquilo estava realmente no quarto de hotel com meu irmão e comigo. Fiz um pouco de pesquisa sobre paralisia do sono e coisas do tipo, e sei que a bruxa, como muitos a chamam, é uma parte comum desse problema. Se o horror que passei naquela noite foi apenas um sonho assustador, espero ter superado a condição. Mas se aquela mulher e seu grupo de monstros são realmente reais, só posso rezar para que tenham recebido a dose necessária de medo naquela noite e que nunca voltem para colher outro de meu filho recém-nascido. Minha filha é uma frequentadora, ou sei lá como você chama, deste fórum, e ela me disse que este seria o lugar perfeito para contar a história de uma experiência próxima da morte que tive há cerca de 5 anos. Ela tem me pressionado há algum tempo para que eu a escreva, então, aqui vai. Primeiro, vou fornecer algumas informações breves para que o que vem a seguir na história faça mais sentido para os leitores. Naquela época, nossa família, que inclui meu marido, minha filha, a que é membro aqui, e eu, morávamos em El Paso, e eu recebi uma ligação de uma amiga antiga em Houston. A notícia que ela me deu foi triste, para dizer o mínimo. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama e estava se perguntando se eu poderia ir até lá para ajudá-la durante o tratamento, até que seu marido voltasse de sua missão de trabalho no exterior. Ele não poderia voltar para casa por pelo menos algumas semanas e ela não tinha ninguém na área em quem pudesse confiar para ajudá-la. Sendo uma das suas amigas mais antigas, concordei na hora e comecei a arrumar as malas naquela noite depois do jantar. Como eu tenho pavor de voar, minha única opção para chegar lá era de carro. Minha esperança era fazer a viagem de 10 horas e meia sem parar. Eu queria chegar a Houston o mais rápido possível, porque a cirurgia dela estava marcada para cedo na segunda-feira e eu partiria na manhã de sábado. Teoricamente, não seria problema chegar lá até o final do sábado, mas eu queria considerar a possibilidade de ter que parar e dormir em algum lugar durante essas mais de 10 horas. Quem já fez essa viagem sabe que é muito cansativo, especialmente quando você está sozinho. Eu saí de casa
e peguei a estrada às 7 da manhã. Meu carro estava com o tanque cheio e eu tinha um café. Além das paradas para ir ao banheiro, um momento em que eu também podia pegar alguns lanches, eu não deveria precisar parar. Melhor ainda, pelo que eu me lembrava, eu poderia seguir pela I-10 até lá. As coisas estavam indo bem. Nada de interessante aconteceu durante a viagem, além de alguns acidentes que vi. Isso pode ter sido uma das razões para ser tão cansativo. Eu só parei uma vez durante as primeiras 3 horas e foi apenas para me aliviar. No entanto, depois de parar para uma pausa no banheiro e comer um sanduíche do Subway perto do meio-dia, eu notei, depois de dirigir mais uns 30 minutos, que estava ficando muito cansada. Eu sabia que ainda faltavam cerca de 4 horas, então decidi tentar seguir em frente. Quanto mais eu dirigia, mais difícil era ficar acordada. Em um ponto, eu quase saí da estrada, mas acordei a tempo de evitar isso. Agora eu estava com medo. Escolhi parar em San Antônio e pegar um quarto de hotel para dormir algumas horas. Eu sabia que estava a apenas algumas horas de Houston, mas estava indo bem no tempo, então não seria um grande problema se eu parasse. Eu me sentiria melhor quando acordasse, então saí da rodovia e parei no primeiro hotel que vi. A área parecia segura, então deixei minhas malas no banco de trás quando entrei no meu quarto. Eu estava quase dormindo assim que minha cabeça tocou o travesseiro. Quando meus olhos se abriram novamente, era 10 da noite e eu me sentia muito melhor do que há mais de 7 horas. Como eu tinha o quarto, decidi tomar um banho antes de voltar à estrada. Na ida ao carro para pegar alguns itens de higiene, eu notei um homem caminhando em minha direção, mas considerando que ele estava a 50 metros de distância, eu não me importei. Não sei por que eu deveria me importar. Ele provavelmente estava indo para o quarto dele. Afinal, eu não era a única pessoa hospedada lá. Depois de tomar banho e me vestir, comecei a ouvir as vozes de 2 homens fora do meu quarto. Inicialmente, eles conversavam em um volume normal, mas a discussão rapidamente escalou para gritos. Como eles obviamente não podiam me ver, continuei me vestindo e tentando ouvir sobre o que estavam brigando. A voz de um dos homens parecia estar se afastando, mas ele, de forma alguma, estava se calando. Parecia que a briga tinha acabado. Então eu caminhei para o banheiro para escovar os dentes. Eu liguei a torneira e foi nessa hora que os tiros começaram. Parecia que um tiroteio estilo western estava acontecendo lá fora. Sem saber o que fazer, eu me deitei na banheira. Minha teoria era de que as balas poderiam ser paradas pelo metal da banheira. Não sei se isso funcionaria na prática, mas eu não tinha tempo suficiente para analisar isso profundamente. Os tiros duraram menos de 30 segundos. Apesar disso, eu permaneci na banheira por mais 1 minuto, só para garantir. Quando comecei a ouvir as sirenes da polícia ao longe, achei que era seguro sair. Espiei pelas cortinas e não vi ninguém, então fui até a porta para ter uma visão melhor. Foi aí que eu vi os buracos de bala, ou o que eu presumi serem buracos de bala. Havia 2 deles espalhados a cerca de 60 centímetros de distância e tinham aproximadamente o tamanho do meu dedo mindinho. A polícia chegou enquanto eu saía. Parecia uma boa ideia levantar as mãos, e como se viu, era mesmo. Depois de me revistarem e terem certeza de que eu não estava envolvida, perguntaram o que eu tinha visto. Eu lhes contei o que escrevi acima, e eles me pediram para esperar um pouco para falar com os detetives. Aparentemente, um dos homens envolvidos, o cara que estava diretamente fora do meu quarto, foi atingido por pelo menos um dos tiros. Um pequeno rastro de sangue levou para fora do hotel e desceu pela estrada de acesso, onde parecia ter parado. Eu liguei para minha amiga e contei o que havia acontecido, e avisei que, uma vez que eu fosse liberada, chegaria na casa dela algumas horas depois. A polícia pegou minhas informações e finalmente me deixou ir pouco depois da meia-noite. Ainda relativamente descansada da minha soneca, dirigi sem parar até chegar à casa da minha amiga pouco depois das 3 da manhã. Nós decidimos, já que estávamos acordadas, preparar o café da manhã. Enquanto estávamos à mesa, aproveitando a refeição, eu a coloquei a par de todos os detalhes envolvendo minha viagem pelo estado. Eu tive a impressão de que, em certas partes, ela estava sendo bem honesta.
Ela não acreditava em mim. Mas imagino que se eu não tivesse passado por isso, eu também poderia não acreditar. A cirurgia dela na segunda-feira correu muito bem. Eu fiquei com ela por mais 1,5 semanas até o marido dela chegar, e depois voltei para casa. Fico feliz em dizer que a viagem de volta foi tranquila. Eu consegui fazer a viagem sem parar desta vez. A empolgação de voltar para casa deve ter me dado a energia extra que eu precisava. Estou ainda mais feliz em dizer que, após uma rodada de quimioterapia, o câncer dela entrou em remissão e tem permanecido assim desde então. Não posso te dizer muito mais sobre o tiroteio. Pelo que sei, nenhum dos homens envolvidos foi capturado. Tentei acompanhar a história, mas ela desapareceu rapidamente. Como nunca fui contatada novamente, imagino que a polícia apenas fechou o caso e seguiu em frente. Não sei exatamente como encerrar essa história, mas acho que vou terminar dizendo: homens atirando em hotéis e câncer de mama, eu imploro, por favor, que nunca nos encontremos novamente. Estou empregado em um hotel na área de Los Angeles, que recentemente foi o cenário de um dos acidentes mais estranhos que já ouvi falar. Quando digo recentemente, pode significar desde ontem ou até há 5 anos. Estou sendo propositalmente vago para proteger meu trabalho e a identidade do meu empregador. Não se preocupe em tentar encontrar o local onde isso ocorreu. Os poucos relatos sobre o incidente foram divulgados de uma maneira completamente diferente de como realmente aconteceu. Estou contando essa história para deixar claro a todos que estão lendo que a vida pode ser apagada como uma vela, instantaneamente e sem aviso. Com isso dito, vamos à história. Quando essa história aconteceu, eu tinha 27 anos e trabalhava no hotel há 3 anos. Comecei como um simples mensageiro, mas quando surgiu a oportunidade de trabalhar na recepção, aceitei. Algumas semanas depois, quando surgiu um trabalho permanente na recepção, os gerentes me deram a vaga. Meus gerentes e eu mesmos percebemos imediatamente que eu era muito mais adequado para o trabalho na recepção. Embora sempre tivesse feito meu trabalho da melhor forma possível, eu gostava muito mais de ajudar as pessoas e resolver seus problemas do que carregar suas bagagens para cima e para baixo pelas escadas. Desculpe-me por me vangloriar. Meu único objetivo é fornecer um pouco de contexto antes de mergulhar de cabeça nesta história louca. Deixando de lado os detalhes da minha carreira, o próprio hotel sempre foi um ambiente de trabalho pacífico e justo. Todos que trabalhavam lá se esforçavam ao máximo diariamente para garantir a privacidade e a segurança dos hóspedes. Infelizmente, no dia em que isso aconteceu, nosso habitual nível estelar de serviço foi encontrado em falta, embora não por nossa culpa. Acho que já os fiz esperar o suficiente. Vamos ao cerne da questão. Meu assistente e eu tínhamos acabado de fazer o check-in de um dos hóspedes 1 hora antes. O outro cavalheiro estava em seu quarto desde a noite anterior, aparentemente muito bêbado. Os hóspedes ao lado dele relataram ter ouvido o vidro quebrando por volta das 5 da manhã. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu estava na recepção completando a papelada regular da manhã. O som do tiro me fez pular da cadeira. Corri imediatamente para o lobby, perguntando a todos os funcionários que encontrei se sabiam de onde vinha o som, mas ninguém tinha certeza. Felizmente, o lobby estava vazio de hóspedes, já que ainda era cedo. Dentro de poucos minutos, uma ligação de um dos membros da equipe de limpeza chegou à recepção e fui chamado para atendê-la. Ela estava trabalhando em um dos armários de roupas no 5º andar e havia ouvido um som que parecia um tiro vindo do quarto do lado oposto ao dela. Meu assistente e eu corremos para o 5º andar e batemos na porta do quarto que suspeitávamos ser a fonte do tiro, mas não recebemos resposta. Usei a chave do quarto para entrar, ainda anunciando nossa entrada em voz alta, caso estivéssemos errados, mas infelizmente não estávamos. Mesmo sabendo que uma arma estava envolvida, eu ainda estava despreparado para o que vi. Ao virar a esquina do quarto, vi o corpo dele. O homem aparentemente colocou uma pistola na boca e puxou o gatilho.
Ele estava claramente morto, então instruí meu assistente a ligar para a emergência e pedir que eles entrassem pela entrada de serviço para não chamar a atenção. Você pode ver isso como um ato rude, mas meu trabalho era pensar na reputação do hotel, independentemente dos meus sentimentos pessoais. Tenho certeza de que o homem não se importava. Ele havia se matado em um local público. Ele tinha que saber que algum funcionário encontraria seu corpo. Ele claramente não tinha consideração por mais ninguém. Quer você saiba ou não, pessoas morrem em hotéis regularmente. Então a polícia e os paramédicos estavam familiarizados com nossas práticas. Quando eles chegaram ao quarto, fizeram seu trabalho e logo permitiram que os paramédicos levassem o corpo. Eles nos deram o sinal verde para limpar o quarto e em menos de 1 hora ele estava como antes. Como eu disse, somos bem versados em limpar após o falecimento, independentemente da forma como ocorre. Eu estava um pouco abalado, mas fiz o meu melhor para me manter composto. Eu estava em uma posição de liderança e não queria deixar a situação sair do controle. Quem se sentisse incapaz de continuar trabalhando foi autorizado a ir para casa, e o restante de nós teve uma breve reunião no escritório para expressar nossas preocupações. Isso durou cerca de 1 hora, e depois todos nós voltamos ao trabalho. Tentamos voltar à rotina normal do dia, e até por volta das 11 da manhã, conseguimos. Contudo, algum tempo depois, recebi uma ligação de outra funcionária da limpeza. Ela estava visivelmente chateada. Através de suas palavras chorosas, ela me contou que, ao entrar em um quarto para limpá-lo no 6º andar, encontrou um homem aparentemente morto no chão. Tenho certeza de que você está pensando a mesma coisa que eu estava. Não pode ser. Você está brincando comigo. Eu podia dizer que ela não estava. Então dessa vez liguei para a polícia eu mesmo. Eles não precisaram ser convidados dessa vez. Entraram novamente pela entrada de serviço e me encontraram no quarto. Acho que eles estavam um pouco suspeitos das circunstâncias, porque os mesmos detetives chegaram para investigar a cena. Eu os deixei fazerem seu trabalho e voltei ao trabalho. Agora eu estava começando a ficar confuso em vez de abalado. Nem mesmo hotéis têm 2 mortes não relacionadas no mesmo dia. As chances eram astronômicas de que não fossem. Tudo o que eu podia fazer era esperar que os detetives entrassem em contato comigo e me informassem o que estava acontecendo. 1 hora depois, houve uma batida na porta do meu escritório. Era um dos detetives. O que ele me contou a seguir ainda é a história mais louca que eu já ouvi até hoje. Pelo que podemos verificar, a bala do suicídio desta manhã no 5º andar passou pela cabeça do cara, atravessou a parede e subiu diagonalmente pelo chão do quarto deste outro cara e atingiu seu coração. Não conseguimos encontrá-la esta manhã. Achamos que estava apenas presa em algum lugar no chão. Ele morreu em menos de 1 minuto. O coitado nunca viu isso vindo. É provavelmente por isso que ele tinha uma expressão tão surpresa no rosto. Acredite ou não, esse não é o primeiro caso que tive assim. Triste, mas isso só serve para nos lembrar que a vida é uma coisa preciosa e pode acabar de repente. Foi isso. Ele disse tchau e voltou ao trabalho. Minha boca ficou aberta. Eu realmente pensei que já tinha ouvido de tudo crescendo em Los Angeles, mas fui provado errado. Senti pena dos 2 coitados, mas o segundo cara estava apenas cuidando da sua própria vida, sem machucar ninguém. Acontece que ele estava na cidade para o funeral de sua mãe. Agora sua família teria 2 funerais para comparecer. O cara que acabou sendo a causa dessa confusão foi encontrado 1 semana depois, como um local que havia perdido todas as suas economias investidas em algum esquema. A nota que os policiais encontraram em seu corpo dizia que ele fez isso no hotel para que seus filhos não encontrassem seu corpo. Eu posso respeitá-lo por isso, mas ele não pensou em nós, a equipe de hotel que veria seu cérebro espalhado pela parede. Eu percebo que posso parecer cruel, mas eu ainda vejo aquele cara nos meus sonhos. Não é nada legal. Como eu disse no começo, postei essa história para lembrar os leitores deste fórum que podemos morrer a qualquer momento, aos 6 ou 60 anos, de gripe ou de uma bala perdida. A vida não tem garantias ou promessas. Por favor, lembre-se disso.
Recentemente me lembrei de algo que o detetive me disse. Eu sempre me certifico de dizer à minha esposa que a amo todos os dias antes de sair para o trabalho, mesmo se tivermos uma briga. Desde que me lembrei desse sentimento, faço o mesmo com minha esposa. Se há alguém especial em sua vida, talvez você queira tentar. Realmente não pode fazer mal. Expressar amor nunca faz.